No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Banco ABC, o código em bolsa ABCB4. A gente vai analisar os principais indicadores deste banco. Aliás, eu já fiz uma entrevista com a equipe de RI deles no passado. Vou botar aqui na tela, você pode clicar e ver a entrevista. Lá você vai ter uma visão bastante profunda também a respeito deste banco. Mas antes de eu falar aqui dos principais indicadores de ABCB4, eu vou pedir para você já dar aquele joinha, se inscrever no canal. E também a gente está com um grupo de Telegram, mais 75 mil pessoas, hein? Maracanã cheio, só falta você, tá o link aqui abaixo, a gente se vê lá no nosso Telegram. Bom, para analisar o ABCB4, eu vou utilizar a ferramenta que eu tenho utilizado ultimamente, que é o Status Invest, uma ferramenta gratuita. Vamos lá, você digita aqui ABCB4 no Google, Status Invest, clicou na primeira posição. Aqui na primeira página já tem algumas coisas que chamam a atenção. A primeira é o dividend yield de quase 8%, é um dos maiores yields da bolsa, tá certo que é nos últimos 12 meses, tá pessoal? É até importante a gente ver isso aqui, ó. Repare que nos últimos 12 meses ele pagou 1,59, lá 58,9 centavos, e a gente vai ver mais abaixo aqui daqui a pouquinho que esse nível ele contempla os últimos 12 meses, mas na hora que você pega uma janela de um ano é muito difícil ele pagar. Então, provavelmente tem alguma data ali que está contando duas vezes, né? Então esse dividendo talvez seja um pouquinho menor daqui para frente. A gente mostra isso inclusive nos nossos relatórios, quem é assinante consegue ver um pouco mais disso. Então 7,85 é um yield alto, mas tende a ser um pouco menos daqui para frente. E a gente pode ver que ao longo do tempo foi um bom investimento aqui, uma empresa que tem valorizado, inclusive as cotações estão próximas da máxima. E vamos aos indicadores, alguns indicadores do Banco ABC. É um banco que negocia muito próximo ali do patrimônio líquido, um leve prêmio, né, de 1,12 vezes o patrimônio líquido. Eu acho que é um múltiplo justo, né? A gente vai ver que o ROI de quase 12% aqui embaixo, 11,7%, é um ROI, vamos dizer assim, elevado para um banco médio, é dos bancos médios o mais rentável, historicamente um dos mais rentáveis, então pagar um prêmio faz sentido. E a relação preço-lucro aqui de 9,5%. É uma das ações mais baratas nesse indicador que a gente pode encontrar. Você consegue encontrar aqui um certo múltiplo convidativo e é uma empresa bem tocada e a gente vai ver que pelo menos no passado a empresa conseguiu entregar um crescimento interessante. Vamos lá. Um número que eu acho muito legal de ver é os dividendos, a evolução dos dividendos. Então, aqui você consegue ver a evolução dos dividendos e ver que desde o IPO ali em 2007, a empresa pagou em 2007 27 centavos de dividendo e ano passado pagou mais de R$1, 1,10. Então, o dividendo multiplicou aí por quase 4 vezes nesse período da IPO. É uma empresa que tem crescido e que tem remunerado os seus acionistas com crescentes dividendos. Então, olha que legal, você consegue combinar um dividendo alto com um crescimento elevado. Eu acho que quem compra empresas com essas características e monta um portfólio delas, ao longo do tempo, vai fazer um excelente negócio, como foi aqui o ABC, que a gente viu que a cotação se valorizou de maneira interessante ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver a evolução dos dividendos da empresa, né? E aqui é muito legal você ver os bancos comparáveis. Aqui você pode clicar no Banco Inter, aqui no Banco de Brasília, no Banco do Nordeste, o Banesp, que são outros bancos médios listados, não são os únicos, mas aqui você consegue clicar e fazer o comparativo do Banco ABC com outros bancos. Agora vamos analisar a evolução das principais linhas da demonstração de resultados do Banco ABC. Eu sempre tento analisar o máximo de período possível, né? E eu gosto de ver duas coisas. Primeiro, a receita. Aqui a gente pode ver que o banco tem apresentado o crescimento de receita ao longo do tempo, obviamente que não é de maneira linear, mas é uma receita que cresce ao longo do tempo. Isso é algo que eu vejo como positivo. E também, principalmente, essa segunda parte, que é o crescimento dos lucros, que também tem sido crescentes ao longo do tempo, e isso se reflete em dividendos também crescentes, como a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente tem uma figura bastante interessante. Você tem crescimento com dividendos elevados. Isso tudo aqui faz do Banco ABC um caso que, no mínimo, você deveria estudar. E se você quiser baixar aqui nosso relatório gratuito de Banco ABC, ó, preparei aqui um relatório gratuito
na faixa para você ver a nossa opinião a respeito desse banco. Só fazer o download aqui abaixo. E aqui a gente pode ver a evolução das principais linhas, né? Aquele crescimento a gente já tinha visto, crescimento de receita, né? Desde 2014 que tem aqui, o banco tem crescido. Teve uma exceção aqui, 2015 realmente teve um decréscimo, né? De 2015 aqui contra, na verdade 2016 contra 2015 teve um decréscimo, coisas da vida, mas ao longo do tempo a empresa cresceu não só a receita como também resultados, né? Em 2014 o banco tinha lucrado 328 milhões de reais, em 2018 foi 416 milhões de reais, ou seja, um crescimento num período desafiador da economia brasileira, que foi essa faixa aí, principalmente de 2014, 2015, 2016. E aqui a gente pode ver um ROI, sempre acima de 10%, ok, algo positivo, está aqui na casa de 11%, né? Já foi um pouquinho maior. Isso é algo que o investidor tem que se atentar. Por outro lado, o custo de capital também caiu no Brasil, então algo que é importante, que é a diferença entre o custo de capital e a lucratividade da empresa, esse spread, vamos dizer assim, tem se mantido ao longo do tempo, é algo que eu vejo como positivo. E aqui a gente consegue ver a evolução das margens. E a gente pode ver que a margem líquida do banco tem se mantido estável aqui desde o IPO praticamente, ou pelo menos nos últimos 10 anos tem se mantido estável, ou seja, é uma atividade que não sofreu muitas mudanças ao longo dos últimos 10 anos, e empresas assim geralmente tendem a criar valor, né? Empresas que têm margens elevadas e estáveis. E aqui eu chamo a atenção para duas linhas que você tem que ter atenção. Primeiro, o total de ativos. Segundo, o patrimônio líquido. O total de ativos é basicamente a carteira de crédito do banco. Vamos ver se esses ativos cresceram ao longo do tempo? Então, vamos lá. A gente pode ver que, realmente, o total de ativos cresceu ao longo do tempo. Em 2008, esses ativos eram de aproximadamente 7,5 bilhões de reais em 2008 e terminaram em 2018 em 30 bi, praticamente multiplicando por 4 o tamanho dos ativos, basicamente multiplicando por 4 a carteira de crédito, que são os principais ativos. Então, a gente pode ver que foi uma empresa que cresceu bastante ao longo dos últimos 10 anos. Eu não tenho um número de cabeça, mas, cara, eu posso dizer que cresceu acima da média a carteira de crédito dela, cresceu bem acima do sistema como um todo, então o banco ganhou participação e, como a gente viu anteriormente, sem entregar lucratividade. Então, o banco conseguiu crescer carteira de crédito entregando lucro. Não foi um crescimento desenfreado, foi um crescimento que se mostrou conservador, sem trazer riscos para o banco. E isso pode ser visto também aqui no patrimônio líquido, que cresceu todos os anos. Quem comprou ações do Banco ABC se tornou sócio de uma empresa que cada ano tinha mais patrimônio líquido, patrimônio que pertence aos acionistas. Então você investiu numa empresa que tem essas características e geralmente empresas assim, empresas que crescem o patrimônio líquido todo ano, dificilmente não vão ser empresas que trazem problemas aos seus acionistas, e foi assim no caso do Banco ABC. Quem investiu se deu bem, obviamente não foi a empresa que mais gerou riqueza, mas foi uma empresa que gerou riqueza acima da média aí para os acionistas. E talvez você não tenha ouvido falar ainda do Banco ABC, mas olha que interessante, ele faz parte de diversos índices, alguns deles inclusive têm ETFs. Então ele faz parte do índice de dividendos, faz parte do índice de small caps, faz parte do índice do setor financeiro, faz parte do índice de ações com tag along, faz parte do índice de governança corporativa, né, as empresas das melhores práticas de governança corporativa, entre outros índices que tem aqui. Óbvio, são participações pequenas, não muito relevantes, nenhuma delas ele representa mais de 1%, não é um banco grande, né? Ele é um banco que é uma fração do que é um banco como o Itaú, o Bradesco, provavelmente o banco que você tem conta. Ele é um banco muito nichado, o foco do Banco ABC é o empréstimo para empresas de médio porte. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas talvez a empresa que você trabalha receba créditos do Banco ABC. É um banco que a gente gosta. Então, quando vocês forem analisar ações, eu recomendo usar aqui o Status Invest, a ferramenta que eu tenho utilizado para fazer as minhas análises, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal. E se você ainda não é assinante da Suno e quer ter análises de empresas como o Banco ABC, estou botando o link aqui abaixo para você se tornar assinante e assim ter acesso às melhores análises do mercado. Nos vemos nos próximos vídeos.